Todas as noites, quando olhamos para o céu, vemos pequenos pontos brilhantes. Mas cada um deles conta uma história que dura milhões, às vezes bilhões de anos. Uma história de nascimento, transformação e morte. E algumas dessas mortes dão origem ao objeto mais misterioso do universo, os buracos negros. Uma estrela não nasce pronta. Tudo começa em enormes nuvens de gás e poeiras espalhadas pelo espaço, chamadas nebulosas. A gravidade começa lentamente a puxar esse material para o centro. Durante milhões de anos, cada vez mais matéria se acumula. A temperatura aumenta, a pressão aumenta, até que o núcleo atinge aproximadamente 10 milhões de graus Celsius. E é aí que acontece o extraordinário. Os núcleos dos átomos de hidrogênio começam a se fundir. Eles se unem através de reações violentas para transformar átomos em hélio. Essa reação libera uma quantidade gigantesca de energia. É exatamente isso que faz uma estrela brilhar. O nosso Sol faz essa reação transformando cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Imagine transformar centenas de milhões de toneladas de matéria em energia pura a cada segundo. Durante bilhões de anos, existe um equilíbrio perfeito. A gravidade tenta esmagar a estrela para dentro, a energia da fusão nuclear empurra para fora, tentando expandi-la. Enquanto essas duas forças permanecem equilibradas, a estrela continua viva e estável. Mas nada é para sempre. Com o tempo, o hidrogênio do núcleo começa a acabar. Sem energia, empurrando para fora, a gravidade começa a vencer a batalha. Antes de morrer, a estrela cresce de forma gigantesca. Ela se transforma em uma gigante vermelha. Quando isso acontecer com o nosso Sol, Mercúrio e Vênus desaparecerão. E o destino da Terra ainda é misterioso. Nosso planeta pode ser empurrado para longe ou completamente engolido por ela. A partir desse ponto, a história muda completamente. Tudo vai depender de quanta massa a estrela tem. Como o nosso Sol, depois da fase de gigante vermelha, elas expulsam calmamente suas camadas externas para o espaço. O núcleo restante, frio e denso, vira uma estrela apagada, conhecida como anã branca. Mas as estrelas muito maiores não morrem silenciosamente. Quando o combustível delas termina, o núcleo colapsa sob o próprio peso em apenas alguns segundos. O ricochete dessa queda provoca uma das maiores explosões do universo, uma supernova. Quase todos os elementos do seu corpo, como o ferro do seu sangue e o cálcio dos seus ossos, nasceram do coração das estrelas. Mas elementos ainda mais pesados, como o ouro, a platina e o urânio, exigem algo ainda mais extremo. Elas nascem principalmente do choque violento entre duas estrelas de nêutrons, os cadáveres ultra-densos de estrelas antigas. Isso significa que o ouro do anel que você usa já fez parte de uma das colisões mais energéticas do cosmos. Se a estrela original for realmente gigantesca, nem mesmo a explosão da supernova consegue impedir o colapso final. Toda a matéria daquele monstro estelar continua sendo comprimida em um ponto infinitamente pequeno. A gravidade ali se torna tão intensa que absolutamente nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Nasce um buraco negro. Ao redor dele, existe uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Depois que qualquer objeto cruza essa linha, não existe caminho de volta. É o ponto de não retorno. Se um astronauta caísse em direção a um buraco negro, a gravidade puxaria seus pés com muito mais força do que sua cabeça. O corpo dele começaria a ser esticado como um fio. Os cientistas chamam esse processo real e assustador de espaguetificação. E a física fica ainda mais estranha. Perto de um buraco negro, o próprio tempo passa mais devagar devido à gravidade extrema. Enquanto para você, ali perto, alguns minutos se passaram, para quem ficou longe, observando de fora, séculos inteiros podem ter corrido.
É curioso pensar que toda estrela que temos no céu hoje também nasceu de um berçário de poeira. Ela também vai envelhecer e morrer. E algumas delas deixarão para trás os monstros mais fascinantes da física. A próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se: você não está apenas olhando para o espaço, você está observando o passado. E talvez o começo de um futuro buraco negro. Você sabia que o nosso Sol nunca vai virar um buraco negro? Ele simplesmente não tem massa suficiente para isso. Mas existem estrelas dezenas de vezes maiores que ele espalhadas por aí. E são justamente elas que dão origem aos gigantes invisíveis do universo.